E hoje, no quadro de especialistas, tô com a doutora Samantha Miraldi, minha nutricionista preferida. E ela vai falar um pouquinho com a gente hoje sobre a alimentação das festas de finais de ano. O que a gente pode fazer pra gente não enfiar o famoso pé na jaca. Oi, Sá, tudo bem com você? Ótimo. Vamos falar um pouquinho sobre esse final de ano. O que a gente faz pra não enfiar tanto o pé na jaca? Vou dar algumas dicas pro pessoal aí de casa sobre essa parte da alimentação nas festas de final de ano. Primeira dica: sempre faça um prato, uma refeição antes de ir para as festas, ou quando você chegar na festa, monta seu prato, não fica aquele beliscando. Essa dica é muito boa, eu faço isso, sabe? Exato, porque senão a gente fica beliscando o tempo inteiro e acaba não sentindo essa saciedade que é tão importante e acaba comendo muitas calorias ao longo dessas festas. Outra dica importante é em relação à bebida alcoólica. A gente sabe que bebida alcoólica são calóricas e normalmente a gente acaba bebendo muito, né? Porque a bebida líquido não vai dar saciedade nenhuma. E a gente vai bebendo que nem percebe, né, Sá? Exato. Vai na casa de um, bebe um pouquinho. Vai na casa do outro, vamos brindar? Exatamente. Cada hora um pouquinho. Normalmente uma dica que eu gosto de dar muito sobre bebida alcoólica é intercalar um copo de bebida alcoólica com um copo de água. Assim você também vai se hidratando, que é muito importante nas festas a gente se hidratar, não esquecer da água. A gente esquece bastante, Esquece. Cuidado também com o excesso de doce, né? O doce não é um problema só o açúcar, mas os doces também são ricos em gorduras, que são super calóricas. E na parte de salgado, sabe? Tem algum alimento aí que a gente tem que dar uma evitada ou comer só um pouquinho, né? Tem algum? Eu gosto de dar a dica de controlar um pouquinho a fritura, né? As frituras, elas também vão ser calóricas, então a gente acaba comendo muito, adquirindo muita caloria em uma refeição só. Então se a gente conseguir comer um pouquinho de fritura, mas comer outros tipos de alimentos, vai ajudar bastante. Sá, e assim, as pessoas costumam muito nessa época se restringir um pouco antes, né? O famoso, vamos fazer uma dieta e vamos fazer uma malhação pra gente poder comer bastante e depois, de novo, aquele famoso fecha a boca, né? Sim. E vamos tentar voltar pro peso. Isso funciona? Depende por quê? Se a pessoa tá numa restrição no sentido acompanhada, né, realmente tendo um acompanhamento nutricional, que foi planejado, seguindo uma dieta com um pouquinho mais de restrição, para conseguir comer um pouquinho mais de caloria ali nas festas, tudo bem. Mas quando você entra numa restrição muito severa, você vai acabar na hora da festa comendo em exagero e não vai compensar essa restrição que você fez com a alimentação que você tá consumindo ali nas festas, que são muito calóricas. Principalmente se for álcool, doce, fritura, tudo junto. E normalmente as pessoas também viajam no final de ano, né? Pra fazer Natal, Ano Novo, e tem aqueles banquetes dos hotéis. O que fazer pra gente resistir a tudo isso? Eu acho que o importante é você conseguir escolher uma unidade, um pouquinho de cada coisa. O experimentar. Experimentar, exatamente, o experimentar. Não ficar realmente consumindo, colocando muita coisa no prato. Às vezes você nem tá com fome, você não queria comer tudo aquilo, mas acaba realmente comendo só porque colocou ali no prato. Vale tirar férias da dieta? Na minha opinião, não. Eu acho que não é necessário. Eu acho que pode ter um equilíbrio. A dieta, como é um estilo de vida, então você realmente mantém a maior parte do seu tempo e experimenta um pouquinho ali, come uma coisinha ali fora de uma saidinha, mas mantém a dieta. Ai, Sá, tem muita curiosidade aí que a gente tem aí pra saber, né? Os alimentos mais calóricos, como você falou, são as frituras, né? Sim. Os doces são até, eu acredito que são mais calóricos do que propriamente um chocolate. Sim. Né? Porque eu acredito que eles têm mais gordura do que os chocolates. Exato. Eu sempre opto por chocolates meio amargo. Essa ideia é válida? Ela é válida porque ela vai ter uma quantidade menor, tanto de açúcar quanto de gordura. Só para entender um pouquinho, o carboidrato, 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. 1 grama de gordura tem 9 calorias. Nossa! Então, dependendo do doce que você tá comendo, ele não vai ter só açúcar, né? Não vai ter só o carboidrato, vai ter a gordura junto. Então, somando tudo, acaba ficando muito calórico. E tá muito na moda agora os alimentos que são feitos, né? Não, esse alimento, um bolo, vamos dar um exemplo. Esse bolo, ele não tem açúcar. Sim. Mas a gente se engana, né? Exato. Porque ele tá cheio de gordura, Isso. não é? É o famoso doce fit, que eu gosto de falar. Os doces fit
Tem adoçante, normalmente, que não é um problema, mas eles são ricos em gordura. Eles são ricos em gordura, então ele acaba sendo realmente calórico. É o que dá o sabor, né? Que a gente gosta, é a gordurinha. É. Tá. Ô Sá, tem mais alguma dica que você possa dar pra gente de se alimentar melhor nesse final de ano? Eu acredito que beber muito líquido, muita água, né? Que é fundamental. Sim. Não tirar férias da dieta, apesar da gente falar que dieta é coisa chata, mas ela é fundamental pra gente, né? Pessoal aí que vai viajar, o que a gente tem que melhorar pra gente não sair tanto, né, com o pé na jaca? Sim. Acho que o importante é pensar sempre na sua saúde, no seu corpo, priorizar realmente o nosso bem-estar. Então a alimentação, ela vem atrelada a isso. Então não precisa realmente comer tudo que vê pela frente, porque a sua saúde e seu corpo também é importante. Não só sentir aquele prazer momentâneo que essas comidas vão fornecer. Isso não quer dizer que você não pode experimentar. Você pode experimentar numa quantidade tranquila, certa, sem essa necessidade de comer muito. E o dia seguinte da ceia, vale? Dia seguinte, eu acho que a gente pode voltar pra dieta, retomar Porque ela. sobra tanto, né? Exato. Eu sempre brinco assim, pensa que Natal, Ano Novo, são só 4 dias. Sim. Não são 30 dias. Verdade. Então tem tempo pra fazer a dieta e consumir essa parte das festas e aproveitar com muita consciência. Sá, o que você dá dica aí pra gente desses alimentos que dá essa saciedade pra gente não comer toda hora? Bom, explicar um pouquinho sobre essa parte da saciedade, o que é importante na hora de elaborar o prato, né? A parte da refeição, principalmente pensando no almoço, no jantar. Sempre gosto de explicar pra gente dividir esse prato. Então você sempre vai colocar ali 50% no sentido de uma proteína, 50% até de um carboidrato, só que esse carboidrato a gente vai dividir ele com a parte de leguminosas, por exemplo. Então a gente não usa uma massa ou um arroz, a gente usa os legumes que são ricos em carboidrato, é isso? Não, a gente vai usar o carboidrato no sentido do arroz, da mandioca, da batata. E junto nessa divisão de 50%, a gente vai colocar, por exemplo, um feijão, um grão de bico. E depois, esse outro 50%, daí sim entra essa parte dos legumes, entra essa parte da salada. E você vai ter um prato ali bonito que vai realmente te dar saciedade. O arroz e o feijão, ele pode? Pode. Todos os dias? Todos os dias, sem problema. Tanto na parte do emagrecimento, quanto com uma pessoa, por exemplo, que quer só ter uma saúde, garantir o sentido estético. E aí essa quantidade, Sá, a gente precisa ter uma balança, ou a gente consegue numa mão, ou usar alguma outra forma de medida, se a gente tá na rua, por exemplo, não tem como pesar, vai. Tá. Como a gente pega uma dica pra mais ou menos calcular essa medida? Sempre que você passar com um nutricionista, ele vai indicar a parte de gramas, né, no sentido de pesar numa balança, por exemplo. Ele vai tentar igualar essa quantidade de gramas no sentido de colheres, por exemplo, que é a medida caseira que a gente chama na nutrição. Então ele vai dar uma noção ali pra você que mais ou menos 100 gramas equivale a tantas colheres. E quando você estiver na rua, você vai tentar obedecer isso. Lembrando que lógico que pesando ele vai ser muito mais exato do que de fato a parte das colheres, mas nem sempre a gente consegue ter essa possibilidade da balança. Sim, Agora a parte de proteína, tem sempre que ter ela no prato. Sim. Seja a carne, o peixe ou o frango. Isso. A proteína, ela é muito importante para a saciedade. Ela é o macronutriente que vai fornecer mais saciedade. Por isso que numa estratégia, por exemplo, de emagrecimento, sempre em todas as refeições, o ideal é conter uma opção de proteína, porque ela vai te dar mais saciedade, você não vai ter aquele impulso no sentido de beliscar ou de comer a mais do que tá ali na quantidade do seu plano alimentar, para conseguir realmente ter o emagrecimento. As proteínas, elas podem ser a parte de frango, carne, peixe, ovos. E numa pessoa que é vegetariana e vegana, por exemplo, vai entrar a parte de leguminosas, que daí entra o grão de bico, o feijão, a ervilha, também pode entrar soja, tofu. Então tem outras opções, ele sempre equilibrando conforme a individualidade de cada um, né? Conforme o objetivo, composição corporal, para realmente ter essa parte da saciedade que é muito importante. Então,
quais desses alimentos, na hora que a gente forma o nosso prato, qual deles que a gente tem que ter uma maior quantidade, se é assim que a gente pode falar, para que a gente fique mais saciável, não fique depois, logo em seguida, já tá morrendo de fome? Se a gente colocar no sentido de maior saciedade, com certeza seria a proteína. As proteínas. Sim, seria as diminui um pouco o carboidrato. Diminui um pouquinho o carboidrato nesse sentido, a proteína vai fornecer mais saciedade, sim. Tá. Aí a gente tá lá na rua, trabalhando, ou levando uma criança na escola, né? Levando pra lá e pra cá dentro do carro. Sim. O que a gente pode ter de snacks pra gente, né, não engordar? Tá. Né, manter a nossa dieta, que, né, não pode ficar comendo qualquer coisa. Sim. O que a gente consegue. E tem alimentos que a gente não consegue carregar também, porque né, eles são mais perecíveis. Sim. O que é que a gente consegue fazer? Ó, eu vou dar algumas dicas, tá? Existe a parte de ter sempre uma marmitinha no sentido refrigerada, né? Aquelas que tem ela realmente dura um pouquinho mais a comida dentro da refrigeração. E daí algumas dicas. Pode ser desde uma barrinha de proteína, que ela não vai precisar de fato de refrigeração, então acho que você coloca em qualquer bolsa e acaba levando para todos os lugares. Pode também existir o iogurte, que você pode colocar, dependendo de como você armazena, você consegue realmente, né, consumir ao longo da sua tarde. Pode ter o whey protein no sentido de levar só o pozinho e você dilui numa água. Existe a possibilidade de você fazer um potinho com frutas, uma granola que não tem açúcar, realmente vai ser um lanchinho legal. Existe a opção de fazer palitinhos, por exemplo, de cenoura, de pepino. Ah, eu faço muito isso. Eu adoro. Eu também. Coloca um hummus de grão de bico para ter um pouquinho ali de proteína. Gosto muito de uma opção que é ovinho de codorna com tomatinho cereja. Acho super prático. Coloca num potinho, leva, vai estar consumindo uma quantidade de proteína super saudável, super baixo em caloria. Então são opções legais para ter ali de fácil acesso. E o que é mais, assim, mais comum da gente ver? As pessoas costumam ter mais fome no almoço ou no jantar? Acho que existe os dois. Existe aquelas pessoas que têm um pouquinho mais de fome no almoço, mas se a gente colocar ali a maioria, eu acredito que é no jantar, pelo fato de chegou em casa, tá relaxado, tá mais tranquilo, e daí você quer realmente comer ali alguma coisa gostosa, em família também. Então acaba comendo às vezes um pouquinho a mais nesse jantar, pelo fato do momento mesmo. E esse prato do jantar, ele costuma ser igual em termos de caloria, quantidade, ou ele tem que ser diferenciado por se tratar da noite e a gente já vai se deitar? Como funciona? Acho que o importante da parte da noite é no sentido da digestão, né? Você comer um prato muito pesado com uma quantidade grande pode acabar atrapalhando a sua noite de sono. Sim. E o sono é muito importante para o emagrecimento e para a saúde. Então a ideia nunca é atrapalhar esse sono. Então, dependendo da hora que você vai dormir e da hora que você acaba fazendo o seu jantar, o ideal é realmente ter uma quantidade reduzida nesse jantar. E pós-jantar a gente pode fazer um lanchinho ainda, ou não? Depende da estratégia que o nutricionista está usando. Eu acredito que uma pessoa que vai dormir muito tarde, acabou jantando cedo, o ideal sim é fazer a ceia, que a gente chama. Ou uma pessoa que quer ganhar massa muscular, tem que comer uma quantidade alta de proteína, carboidrato, acaba sendo necessário essa parte da ceia. Tá. E o chá? Né? Eu gosto muito de tomar chá à noite. Tudo bem tomar o chá à noite? Ele tá dentro dessa ceia ou não? O chá, ele não vai ter caloria, Tá. Ele tem muitos benefícios, né, no sentido, por exemplo, um benefício de calmante. Então, existe alguns chás que eu recomendo na parte da noite. Então, por exemplo, camomila, melissa, lavanda, são chás que são calmantes, vão como se fosse um desacelerar para realmente induzir ao sono. Isso é importante. Porque tem chás diuréticos também, né? Quais seriam, Sá? Chá diurético pode ser o chá verde, pode ser a cavalinha, pode ser um chá que chama cabelo de milho, que é um pouquinho mais difícil de achar. São chás que realmente são diuréticos e ajudam nessa parte no sentido da retenção que nós mulheres sofremos. E vale tomar líquido durante as refeições? O líquido não ultrapassar de 200 ml, que é um copinho ali, e sempre priorizar a parte de água, né? A gente não indica o consumo, por exemplo, de sucos e refrigerantes, porque são as bebidas líquidas que a gente chama de calorias líquidas. Não dão saciedade, não tem muito benefício no sentido de nutriente,
não tem muito porquê. Sá, obrigada mais uma vez por você estar aqui tirando nossas dúvidas. Quero ver você aqui mais vezes, tá bom? Com certeza. Muito obrigada. All inclusive com Dani Stolaj. E hoje, no nosso quadro de especialistas, vou estar conversando com o sócio proprietário da agência de viagem Grow, meu amigo querido Gleidson. Tudo Oi, bem Dani. com você? Tudo bem. Obrigado por estar aqui. Eu que te agradeço, Gleidson. O Gleidson hoje vai dar 5 dicas de viagem pra gente nesse final de ano. Gleidson, consegue? Consigo, claro. Ó, ótima pergunta, né? De quais são as 5 dicas de viagem, quais são as dicas e as viagens mais procuradas, né? Sim. Dentro do Brasil e fora. Então, Dani, 5 lugares. Os 5 lugares mais procurados hoje. Primeiro, dentro do Brasil, eu tenho Gramado. Gramado é um lugar maravilhoso. Com certeza. Realmente, né? Eu tive o prazer de ir até Gramado para assistir o Natal Luz. Você esteve lá agora Sim, recentemente? eu tive. Fiquei 4 dias em Gramado para conhecer o Natal Luz e realmente é um lugar fantástico. Eu soube que tem novidades lá em Gramado. Sim, a magia acontece naquele lugar, né? Sim. E cada dia eles vão aprimorando mais. É a Disney brasileira, a gente pode Verdade. dizer isso, né? E aí, agora tem um parque da Mônica que inaugurou recentemente. Que né? ótimo. Que pra quem tá com criança, né? Você, telespectador, é super bacana, né? Levar seu filho. Quem teve infância com a Turma da Mônica, em Gramado, sensacional, né? Fora montanhas, essas E coisas. a alimentação também, né? Parece que tem agora umas pizzarias temáticas, As restaurantes temáticas. temáticos. Harry Potter. Os fãs de Harry Potter não pode perder. É muito bacana as pizzarias temáticas, né? Fora a Cara de Mal, que é uma pizzaria baseada muito, muito boa Dos piratas. dos piratas do Caribe, né? Eu amei quando Você eu teve fui. você teve a oportunidade de Sim, conhecer? minhas filhas e meu filho amaram. É demais. Maravilhoso. E do nada vai surgindo personagem, as crianças se interagem, todo mundo fica à vontade. Fora os sabores, né, das pizzas, né? Que são sensacionais. Maravilhosos. E todas baseadas no Pirata do Caribe. Sim. Se você não sabe, E né? você saboreia as pizzas com show, né? Sim, ao vivo, né? E é uma coisa que vai surpreendendo a cada momento, né, Dani? Fora outras coisas de Gramado, aí você tem os passeios pelas vinícolas dos locais de Gramado, as Formidável. comidas, o café colonial. Gente, você que tá do outro lado, você tem que conhecer Gramado, que é maravilhoso. Fora que é pertinho, né? Sim, e é um custo-benefício para dezembro, né? Natal Luz, a fantasia acontece mesmo. Então você que gosta de Natal, do brilho, daquele encanto de Natal, Dani, tem que ir a Gramado, né? Que a E as Serra pessoas Gaúcha lá são maravilhosas. são muito, muito boas. Né? As pessoas te abraçam mesmo, né? Traz você para perto delas. Então, tudo acontece em Gramado, né? Qual outra dica que você tem aí pra A gente? outra dica é pra quem curte praia. Pra quem curte praia, Maceió. Maceió é um Verdade. destino que o ano todo tá sendo procurado. Então o ano todo tem praia, tem sol, o Nordeste inteiro, né? Mas Maceió, além disso, o Agito, ali do ladinho tem São Miguel do Gostoso, que é um lugar que todo mundo procura pra quem quer tranquilidade. Mais tranquilidade. Mais tranquilidade, busca estar em casal, né? Passeios, as praias de Maceió. São lindas. Maravilhosa. É o Caribe brasileiro, né, Dani? Verdade. Todos os nossos clientes adoram, retornam e querem voltar novamente. E a dica que eu dou, conheça Maceió. Vocês vão adorar, né? E vão E se divertir custo-benefício bastante. compensa, Sim, Luísa? bastante, né? Tem pacotes agora dentro de Natal e Ano Novo, super em conta. A gente consegue, né, nas tarifas bem bacanas, né? A gente tem uns parceiros bacanas que ótimo. ajudam isso, a gente realizar essa vontade dos clientes, né, Dani? Tem mais alguma, Gleidson? E pra quem é amante da natureza, tá? Ah, eu amo. Você gosta? Eu gosto Quem muito. gosta de ecoturismo, né, de nadar,
conhecer outro destino dentro do Brasil mesmo, Dani. Isso aqui tem dentro do Brasil, é bonito, né? Fica perto de Goiás ali, maravilhoso. Um clima bem agradável. Muito. E aí você tem trilha pra fazer, você tem nados com os peixes. Ah, agora tem essa possibilidade. Tudo isso. Pra quem gosta um pouco mais radical, lá é o destino certo, tá? E dá pra levar as crianças. Dá pra levar as crianças, é tudo seguro, né? Tem os outros passeios. E pra quem quer é amante da natureza e quer estar nesse contato com a natureza, bonito é o local bacana, né, Dani? E vale muito a pena, vale mesmo. Ano Novo, tem algum lugar específico assim que as pessoas gostam muito? Ano Novo, o foco desse ano, Cancún. Cancún. Né? Cancún e Miami. Então Miami porque tá próximo ali, 4 horinhas você já pega o carro e já direciona para a fantasia. Você conhece muito bem, que é Orlando, né? Orlando você aproveita bastante os parques, né? Tanto da Disney quanto da Universal, SeaWorld, toda essa fantasia. E fora aquele lindo castelo, né? Que tem o show da virada do ano, que eles sempre têm, né? Sim. Miami, praia, foco. Ali as praias são próximas, então os clientes curtem bastante. Pra quem não quer ficar muito em Orlando, então a gente direciona. E tem também agora, o pessoal voltou a fazer muito viagens de navio, né? Sim, os navios estão em alta, Com né? shows, agora atrações. começou, desde setembro começou as temporadas de navios, né? E ela vai até março. Então a procura de navios dentro do Brasil tá muito alta. Dentro do Brasil mesmo. Dentro do Brasil mesmo, né? E aí você tem a travessia que acontece em março, que aí você faz Europa, Estados Unidos. Então esse é Março é a data específica para fazer essa travessia. É a travessia. Ela tem duração de 17 dias. Então os clientes acabam conhecendo outros países, vão parando, né? E o navio tem tudo. O navio é um hotel, né, flutuante, a gente fala assim, né? Então você tem alimentação 24 horas, você tem shows específicos 24 horas. Atração para toda a idade. Para toda a idade, desde os 2 anos até os 64, né? Que os navios, eles trabalham bastante. 24 horas, né? 24 horas. Eles trabalham bastante para deixar o cliente à vontade, o cliente que saiu de casa para ter realmente atração, né, Dani? Então não tem o que falar. O navio hoje seria uma das dicas que eu dou pra quem tá em casa, né, que quer fazer uma viagem bacana. E o navio é tudo, tem tudo. Então você não precisa se preocupar com isso, né? Então assim, destinos preferidos aí então, vamos ver se a gente consegue aí. Navio, a gente consegue fazer também a parte interna do Brasil. Sim. Né? A gente consegue descer um pouquinho pro sul. Sul, nas Serras Gaúchas, pode ser também Foz do Iguaçu, que as cataratas. A gente só se atenta um pouco ao clima, né? Porque tem tempo que tá sol, outra hora tá chuva, então a gente estuda antes o clima para mandar o cliente, né? Porque o cliente quer fazer as férias, além de fazer as férias, ele quer se divertir, né? Sim, e com chuva não dá, né, Dani? Verdade, tem que tomar cuidado com chuva. Isso. E outra coisa, Dani, que eu quero falar pra você, né? Viagem de carro. Aqui no interior de São Paulo, a gente sempre monta para os clientes. É pertinho. Às vezes você não tem condições de pegar um avião, porque é muita burocracia, essas coisas. Não só financeiramente, mas como também aquele transtorno de um aeroporto, que demora demais. Exatamente, a gente monta todo o day by day, todo o roteirinho de carro mesmo, para o cliente ir até o hotel, o que ele quer ficar. Tem o Mavisa em Cesarolândia, que é o Inclusive, que a gente sempre indica para os clientes, o Tauá, né, que tem uma piscina maravilhosa, aquecida. Eles estão com um parque aquático bem legal. Que, se eu não me engano, é até esse parque aquático é o mesmo de Fortaleza, Beach Park. Isso, então a gente sempre vai trabalhando, buscando mais novidades, né? Para o cliente se sentir à vontade, para o cliente levar as crianças, a família. Então, tudo isso, né? E fica bem pertinho, né? Bem pertinho, né? Quando as pessoas viajam assim, eles costumam levar os pets ou não? Quando é viagem de descanso, assim? De descanso, sim. O pet é um filho, né? Então, a gente não pode deixar essa coisinha fofa fora das viagens. Mas sim, todas as viagens. Tanto
tanto com embarque de avião quanto de carro, os pets estão inclusos, tá? Ai, Gleidson, só tenho que te agradecer mais Eu uma que vez por estar agradeço. dando tantas dicas valiosas pra gente aí que tá agora pertinho das férias, né? Eu posso só deixar um recado? Claro. Sempre quando for viajar, atente-se a documentações, tá? Boa Muito boa, dica. porque a documentação é tudo numa viagem. Com e a gente certeza. já deixa tudo organizadinho pro cliente não ter dor de cabeça. Gleidson, tá, eu já vi muita gente no aeroporto deixando de embarcar por falta de documento, Exatamente. sabia? Então a gente com criança, com pet, a gente auxilia todo esse cliente em relação a isso para ele embarcar. Carteira de vacinação, Sim, de criança, agora com dos Covid adultos. a gente precisa ter toda essa atenção Muito bem redobrada, lembrado, redobrada. Gleidson. Que ótimo. Obrigado, viu, Dani? Obrigada Eu mais que uma vez agradeço. você. Eu Quero contar agradeço. com você aqui mais vezes. Muito obrigado, viu? Obrigada. All inclusive com Dani Stolar.